segunda aula da série sobre hábitos com propósito, transformando a sua rotina com clareza, leveza e coerência. Se você está aqui na segunda aula, é porque você já fez uns bons reflexos, uns bons exercícios sobre os hábitos que você quer atingir, qual que é a motivação por trás desses hábitos e o que que está te motivando. E você já entendeu como que os hábitos nascem e como que a gente os coloca em prática. Hoje nós vamos esmiuçar isso um pouquinho mais e eu vou te contar algumas histórias para te ajudar a montar um pouco do cenário ideal para você conseguir colocar em prática aqueles hábitos que você mais deseja. Nós vamos conseguir aprender como automatizar um novo hábito sem sofrimento e sem força bruta. Nós falamos já na primeira aula como que a nossa energia, como o nosso cérebro gasta muito da nossa energia, e é por isso que a gente vai tentar automatizar ao máximo os hábitos possíveis para que nós consigamos economizar energia. Você já chegou no final do dia ou no final de semana em que alguém pergunta: o que nós vamos comer hoje? Onde você quer passear? Onde você quer ir? E você simplesmente fala assim: tanto faz, pode escolher. Você não aguenta decidir mais nada, porque você está fisicamente cansado de tanto esforço neurológico que você fez. Seja para coordenar seu time, para coordenar sua casa, para cuidar dos seus filhos, para tomar as decisões do seu trabalho, tudo isso gasta muito da sua energia e tem hora que você não quer decidir nada. Só que isso é muito perigoso, não é mesmo? Você corre o risco de ficar vivendo a vida de acordo com a vontade dos outros. Uma vez ou outra, de vez em quando, não tem problema. Mas se isso acontecer com frequência, você acaba se perdendo. Você acaba não fazendo aquilo que é importante para você. Sabe aquele clichê? Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E tem coisas que nós precisamos fazer por nós mesmos. Por exemplo, para você estar aqui presente nessa segunda aula sobre hábitos, você precisou de uma energia de ativação muito forte. Então, eu te parabenizo por isso. E lembre-se, a intenção aqui é você economizar energia no restante do seu dia para que você possa, de fato, conseguir economizar mais energia para ter, de fato, mais disposição para fazer seus exercícios, para curtir a sua família, para planejar viagens, planejar passeios, tudo o que for importante para você, ok? Então vamos lá. Para conseguirmos criar um bom hábito, nós precisamos primeiramente do quê? Exatamente, focar no gatilho. Essa é a chave de você conseguir, de fato, construir novos hábitos. Não é focar no hábito em si, mas é focar no gatilho, é aquilo que vai facilitar a ação do hábito. E é assim que nós vamos conseguir começar a construir uma rotina. Não pela ação de chegar e fazer forçadamente, mas de deixar o nosso ambiente, seja interno ou externo, a favor, para que a gente possa, de fato, conseguir colocar em prática. Vou contar uma história que talvez para você não faça o menor sentido, mas no final vai fazer. Há muito tempo atrás, cara, mais de 100 anos atrás, as pessoas não tinham o hábito de escovar os dentes diariamente, quiçá 3, 4 vezes por dia. Pode ser estranho pensar sobre isso, mas se você pensar talvez nos seus avós, se conhecer os seus bisavós, alguns nem dente mais tinham, porque eles não tinham esse hábito que você tem hoje de escovar os dentes de forma praticamente automática, não é mesmo? Olha que história interessante. Por volta da década de 20, 1920, uma campanha de marketing de uma marca de pasta de dente, se eu não me engano, o nome é Pepsodent, começou a fazer propagandas baseada na recompensa de escovar os dentes, para incentivar a população geral como um todo a escovar mais os dentes. Como que eram as campanhas publicitárias dessas empresas desde então? Focava na prevenção, na higiene bucal, a evitar doenças, parará, mas isso não motivava o uso diário de escovar os dentes. E aí eles mudaram a abordagem.
que foi identificar o gatilho para que a pessoa sentisse de fato a vontade de escovar os dentes e uma recompensa desejável e visível. E vamos combinar, não ter cárie não é um problema para você, só é um problema quando você tem. E é um problema maior ainda se virar um canal. Qual que era a recompensa? Dentes bonitos, saudáveis e brilhantes. Então eles começaram a usar um filme dental com um lembrete diário e universal para as pessoas passarem a língua nos dentes. Passa aí agora. E sentir a necessidade de escovar. Sabe quando você sai do dentista e você, nossa, que delícia, sensação de dente limpo mesmo? É aquela sensação que eles estavam focando. Se você está comendo alguma coisa ou se você não escovou os dentes nas últimas 1 ou 2 horas, você passou a língua e provavelmente sentiu vontade de ir escovar os dentes. Se sentiu, pode pausar a aula e vai lá escovar, tá? Não tem problema. Essa propaganda, ela prometia que o uso da pasta de dente diário resultaria num sorriso mais bonito, que é um apelo de fato poderoso, principalmente para as mulheres da época. A sensação de frescor, aquela espuma mentolada também funcionava como uma recompensa sensorial imediata, indicando que o produto estava funcionando. Olha como foi interessante de criar o hábito de escovação diária dental. Vinculou a ação, que era escovar. O gatilho, gosto da sensação boa, quero escovar os dentes. E a recompensa, dentes limpos, bonitos. Essa campanha transformou a escovação, que era algo raro, em um hábito diário para milhões de pessoas. Século depois, todo mundo está escovando dente todo dia. Você lembra quando você era criança, das propagandas de pasta de dente? Pessoal bonito, nadando em lancha, todo mundo jovem, de biquíni, feliz, como se você escovasse, se o fato de você escovar os dentes te deixasse feliz e na praia. Mas isso traz uma sensação no seu subconsciente. Escovar os dentes me traz leveza, felicidade, frescor. E até hoje você escova os dentes todos os dias. Essa é a estratégia da rotina e da recompensa. E, é claro, assim, foi um resultado estrondoso, aumentou muito as vendas da pasta de dente e estabeleceu um modelo de publicidade. Durante décadas seguintes, até hoje, a gente vê muita propaganda desse tipo. O que que isso tem a ver com você e com o hábito que você quer desenvolver? Tudo. Que tipo de história você precisa contar para si mesmo sobre o hábito que você quer desenvolver? Eu quero ter o hábito de tomar mais água. Qual que é a recompensa por trás disso? Uma pele mais hidratada, um cabelo mais saudável, metabolismo acelerado, uma voz mais bonita ao falar. Pense no seu hábito e qual que é a recompensa. Como se fosse uma propaganda, sabe? Se você fosse criar uma propaganda deste hábito para você. Faça agora, arraste para cima. Qual que é a recompensa, assim, uma recompensa bem sexy para esse hábito que você quer. E aí você vai repetir essa história ou essa narrativa para você sempre. Podia já encerrar por aí, né, gente? Eu dei bastante trabalho para você pensar na recompensa, nesse filme bonito, para você querer colocar esse hábito em prática. A gente não vai ficar só no lúdico, a gente vai para a parte técnica também. E qual que é o gatilho que eu preciso criar? Aí você vai ter que, de fato, fazer algo concreto para criar um convite para este hábito. Por exemplo, a sua escova de dentes e a sua pasta de dentes fica provavelmente ali na pia do seu banheiro de fácil acesso. Ela não fica escondida no fundo da gaveta para que todas as vezes você tenha que abrir a gaveta, procurar a pasta de dente, pegar, não. Primeiro, sempre tem escova de dentes disponível na sua casa e sempre tem um estoque de pasta de dentes, imagino eu também. E você não parou para pensar, preciso sempre ter, isso é automático. Provavelmente seus pais faziam isso quando você era criança, você faz até hoje, e provavelmente você faz isso com seus filhos. É um gatilho que já está automatizado.
Talvez o gatilho para este seu hábito não seja algo muito óbvio. E aí, sabe o que que você pode fazer? A estratégia dos post-its. Isso funciona muito. Pega o hábito, escreve. Cola na parede da sua mesa, cola do lado do seu computador, cola no seu espelho do banheiro, no seu espelho de maquiagem, se você usa. Isso pode ser um gatilho, é um lembrete, mas que vai facilitar. O gatilho certo vai gerar um hábito inevitável. O gatilho certo vai gerar um hábito inevitável. Se você tem dúvida, pode deixar aqui nas seções de comentários que a gente pode te dar um suporte nisso. Lembra, o gatilho vai criar o convite. A recompensa cria uma memória boa. E entre um e outro, você gera ação para construir essa ponte. E quanto mais você cuida dessa ponte, mais automático o hábito fica, mais fácil fica. Ok, teoria está dada, é fácil? A gente sabe que não é. Se fosse, você já teria colocado em prática todos os hábitos que você gostaria. Até porque tem muito conteúdo gratuito sobre isso na internet. Mas nós temos muitos vilões na construção de hábitos, nós temos muitas coisas que nos sabotam, que nos fazem perder um pouco do nosso foco. Gente, isso é perfeitamente normal. Para tudo na vida, a gente tem as distrações, tem as dispersões, a questão é o que que a gente vai fazer com elas. Então, tem um objetivo, Laura, já sei meu hábito, já sei o gatilho, já sei a recompensa. Seria muito bonitinho se fosse igual essa segunda linha, né? Tem a sua energia, seu tempo e vai. Mas geralmente o que acontece é muita dispersão no meio do caminho, muitos obstáculos, às vezes falta motivação, às vezes falta força de vontade. É por isso que eu bati tanto na tecla dessa teoria, de você entender o gatilho, a recompensa, o economizar energia para que você possa, de fato, sentir mais disposto e motivado para seguir com a sua rotina. Antes da gente tentar colocar algo novo em prática, vamos começar a olhar o que, que está nos atrapalhando. Primeiro, a gente já falou na última aula, aquele controle exagerado, principalmente o autocontrole. A gente acha que autocontrole é bonito, né? Eu sou forte, resiliente, eu controlo, mas isso de falta gera tensão e uma expectativa irrealista. Sabe aquele exercício que nós fizemos? O que que eu estou tentando controlar que está drenando minha energia? Vou abrir um parênteses agora de algo que eu uso muito no curso de desenvolvimento de inteligência emocional. Existem três tipos de situações: aquela que você controla totalmente, aquela que você exerce um tipo, uma certa influência, e aquelas que você não consegue controlar nem um pouco. Então, isso que você está tentando controlar, qual dessas três linhas ele está? Ele está totalmente sob o meu controle, por exemplo, o livro no sofá, o post-it na minha parede, a escova de dente no banheiro, ou uma certa influência. Ah, é o meu grupo de corrida, é o meu grupo do futebol, é a organização da minha casa, é a organização do meu ambiente de trabalho. Dependendo, você exerce uma certa influência maior ou menor. E aquelas coisas que você não tem controle nenhum, principalmente aquelas que dependem de outras pessoas, não dá para gastar energia com aquilo que não está sob a minha jurisdição. Isso é muito importante da gente lembrar. Não dá para gastar energia com aquilo que eu tenho absolutamente zero controle. Isso vai fazer com que você fique muito menos desgastado ao longo do seu dia a dia. Vamos escrever isso então? Três situações. Totalmente sob o meu controle, média, baixa, alta influência, zero controle. Aquilo que você tem zero controle, nem se preocupe mais com isso. Desencana, faça aí um exercício de desapego e bola para frente. Foca naquilo, principalmente, que você pode controlar
totalmente e se sobrar tempo, se sobrar energia, você vai colocar um pouco de foco naquilo que você tem uma certa influência. É muito importante de você colocar isso em prática, até para que você consiga economizar energia para ter melhor poder de decisão. Lembra daquilo que eu comentei? Quanto mais coisa a gente faz, mais coisa a gente se dedica, mais cansado ficamos. Então, vamos escolher as nossas batalhas. Segundo vilão, nossa, Laura, mas esse é tão difícil. O primeiro vilão é bem grande. O segundo, nem tanto, tá? Mas são os hábitos sabotadores. Aquela checada no celular que a gente faz toda hora, o doce no estresse, o excesso de comida ou de bebida no estresse, a procrastinação, o atraso. Mas eu vejo isso. São essas coisinhas. Aquele hábito que não é bom, que não te faz bem, primeira coisa, eu preciso identificar o que eu estou fazendo que está me atrapalhando. A gente já fez isso na primeira aula. A gente precisa entender algo essencial. Eu não vou vencer um hábito ruim. Eu não vou eliminar um hábito ruim. Eu vou trocar. Eu vou substituir. Ai, gente, isso facilita tanto a nossa vida. Ao invés de você tentar eliminar um hábito, você vai tentar trocá-lo por algo melhor para você. Algo que seja mais coerente com aquilo que você deseja para si. Vou dar um exemplo meu. Doce após o almoço. Ai, gente, doce depois do almoço é uma coisa muito gostosa. Mas não é algo saudável para mim, para o meu estilo de vida, para as minhas escolhas, porque eu não sou daquela pessoa que come um bis, come um brigadeiro. Não dá. Então, ao invés do doce após o almoço, eu poderia, não vou comer, vou escovar os dentes rápido e não vou comer. Isso, de certa forma, funciona por um tempo, mas depois chega uma hora, dane-se, vou comer o pacote inteiro, vou comer um ovo de Páscoa inteiro, vou comer uma panela inteira de brigadeiro e pronto. Porque o autocontrole desgasta. E principalmente se eu ficar me controlando para não comer o doce depois do almoço, o meu mau humor ao longo da tarde e da noite vai ser ruim. Isso de fato já me atrapalhou até no meu trabalho. Eu sempre dei muitas aulas no período da noite. Se eu ficava me controlando, chegava no final do dia, sabe? E é vício mesmo, hábito e vício tá ali, tá? Neurologicamente é a mesma coisa. Então, eu troquei o hábito do doce pelo hábito da fruta. Nossa, eu fico super feliz comendo uma melancia depois do almoço? Às vezes, sim. Às vezes eu penso assim, é o que tem. Às vezes eu vou sair de casa, vou, olha, cara de pau, vou lá no supermercado e compro um doce só para comer o doce depois do almoço. Mas o que está aqui facilmente na minha geladeira é a melancia, é o morango com a tâmara, é o abacaxi, abacaxi é piada, né? É a cereja, é a uva, é isso que está disponível. Então facilita. Já está tão intrínseco que às vezes eu termino de almoçar e meu marido, você quer laranja ou maçã? Ah, mentira, você quer laranja ou mexerica? Porque sempre tem fruta. E é um hábito de sempre ter fruta para tratar esse meu hábito. Pense aí na sua realidade, aquele hábito ruim que está te atrapalhando. Qual que é o caminho mais fácil para eu substituir esse hábito? Lembra, o cérebro não gosta do vazio, ele gosta da troca. Então, ao invés de eu não comer nada após o almoço, eu troquei por uma fruta. Poderia trocar por uma caminhada, eu poderia trocar por um jogo de celular, eu poderia trocar por meia hora de rede social, poderia. O hábito é meu, eu faço dele o que eu quiser. Mas eu escolhi a fruta porque para mim era mais fácil e fazia mais sentido. Até porque eu tenho uma meta de comer 5 tipos de frutas por dia. Essa sou eu, você não precisa confiar. Mas é uma coisa minha. Então, isso facilita essa minha meta e facilita essa troca. Lembra, o segredo não é cortar, é você direcionar para um outro caminho melhor. E quanto mais próximo for esse caminho, mais fácil fica para o seu cérebro entender um pouco mais. Na verdade, para o seu cérebro conseguir fazer isso de uma forma mais rápida. Pensa o seguinte: sentimentos que você tem que geram hábitos ruins, sentimentos que podem ser gatilhos para hábitos ruins.
Estresse. Estou muito estressado, vou comer. Já pensou em hora, quando está estressado, ir lá para a janela, respirar fundo, olhar a vida dos vizinhos, olhar quem está movimento da rua, ou fazer só 1 minuto de respiração? Estou entediado, quero comer, quero ver o filme, quero ver ficar na rede social. Já pensou em sair para caminhar? Meia volta no quarteirão. Aliás, isso é um hábito que eu já ensinei muitos mentorados, principalmente quem trabalha em home office, que fica o dia inteiro de casa, não sai, não vê sol, não vê luz da rua. 5 minutos, 2 voltas no quarteirão, para você ver gente, ver rua, sair do mundo 2D. Isso é muito importante, emocionalmente. Ansiedade, gatilho da ansiedade. E se eu escrever meus planos, meus sentimentos, fazer uma pesquisa na internet sobre algo que eu quero, uma compra, uma viagem, carência, mandar um áudio, mandar um vídeo para alguém, rever algumas fotos de uma viagem, rever fotos dos meus filhos, dos meus sobrinhos. Substituições simples assim, elas vão conseguir de fato trazer mudanças substanciais no nosso dia a dia. Poderia dar vários exemplos de trocas de hábitos, de como evitar esses sabotadores, mas eu vou parar por aqui, para que você consiga de fato colocar em prática, agora de uma forma mais técnica. Já temos os hábitos que queremos, temos a motivação, por que ele é importante para a gente. Então, agora você vai anotar os gatilhos e as recompensas, para que você consiga, de fato, colocá-los em prática de uma forma leve, de uma forma confortável e principalmente de uma forma coerente para você. Nos vemos na próxima aula.